Olá, com muita alegria damos seguimento ao estudo cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje, abordando o mês de maio do ano de 1864. De início, peço desculpa àqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando pelas redes sociais, que estamos nos recuperando da Covid. E às vezes pode ser que aconteça um pouco de tosse, que nos obrigue a fazer uma pausa, tomar uma água. Peço, portanto, a compreensão de vocês. A revista em pauta, maio de 64, nos trouxe 10 artigos. Como não cansamos de frisar, sempre úteis, valiosos, demonstram essa dedicação e a pedagogia ímpar de Allan Kardec ao expor as ideias. Veremos aqui que 2 textos se destacam na revista e iremos deter um pouco mais de tempo neles, que nos trazem valiosas reflexões em torno de temas da doutrina espírita. O primeiro deles aqui, que começa a revista, já é um desses temas relevantes. Kardec chama de teoria da presciência, ou seja, essa capacidade de prever o futuro. Inclusive, esse texto é tão importante que vemos aqui mais uma vez a Revista Espírita servindo de laboratório para que textos nela produzidos em primeira mão fossem compor depois as obras fundamentais. Esse texto vai fazer parte da última obra da codificação, a Gênese, iniciando a terceira parte, as predições segundo o Espiritismo, ali teoria da presciência, e o texto que está na revista corresponde aos itens 1 a 11 da obra Gênese, repito, o capítulo 16, a terceira parte. Depois, na obra Gênese, Kardec irá acrescentar mais 7 itens, ele vai até o 18, e vamos falar um pouco também desses acréscimos do codificador na referida obra. Mas é um assunto que sempre chamou a atenção das pessoas. Se era possível prever o futuro e, se possível, como isto aconteceria. Que é possível? Kardec começa dizendo que muitos fatos demonstram essa possibilidade. Espíritos que fizeram essas revelações, que se concretizaram, assim como pessoas que foram o porta-voz dessas revelações, também registraram e nós pudemos depois constatar a veracidade daquelas previsões ou daquelas revelações. Dentro da sua pedagogia, conforme falávamos, impecável, Kardec traz um exemplo que nos faz compreender como é que os espíritos conseguem antever fatos que acontecerão no futuro. Kardec traz aquele exemplo da planície, um homem colocado, diz ele, no alto de uma montanha, olhando para uma vasta planície. Naturalmente que do alto ele consegue enxergar toda a paisagem, os acidentes do terreno, o começo, o fim da estrada, os perigos, diz aqui Kardec, os acidentes do terreno, subidas, descidas, riachos, matas a atravessar, precipícios onde o viajor pode cair, ladrões escondidos para promover um assalto, hospedarias naquele trecho para ele poder descansar, enfim, aquele que está do alto da montanha consegue ter essa visão. De forma que se ele pudesse travar contato com um viajor, ele viria a este viajor que iria passar pela planície e dizia, toma cuidado, mais à frente é um riacho, mais à frente há assaltantes escondidos que poderão subtrair os teus bens, cuidado com este ou aquele perigo, poderá te acontecer isto e tal. E
o viajante ficaria surpreso, porque à medida que ele iria avançando na estrada, aquela narrativa feita pelo homem que estava no alto da montanha se concretizaria. Então Kardec diz, né, que ele, o homem, predirá o futuro. O futuro é para o viajante, mas para o homem da montanha que está olhando tudo, é presente. Veja só que interessante esta distinção de tempo. Para o viajor que está começando a viagem, é futuro. Olha, lá à frente haverá um riacho, você poderá cair nele, um precipício. Para o homem que olha do alto da montanha, é presente. E aí Kardec diz, né? Agora, se sairmos do círculo das coisas puramente materiais e por pensamento entrarmos no domínio da vida espiritual, veremos esse fenômeno reproduzir-se em uma escala muito maior. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. Para ele apagam-se espaço e tempo, mas a extensão e a penetração de sua vista são proporcionais à sua depuração e à sua elevação na hierarquia espiritual. Em relação aos espíritos inferiores, são como o homem armado de poderoso telescópio, ao lado do que tem os olhos nus. Então Kardec deixa bem clara esta questão do grau de evolução. Quanto mais evoluído é o espírito, ele estará mais alto na montanha e terá, portanto, uma visão mais ampla, mais larga da planície. Naturalmente que há que se ter um mínimo de evolução, há que ser um espírito elevado, superior, para ter acesso a essa questão do futuro. Né? Então Kardec vai falar deste grau da perfeição. Mas é interessante que os espíritos são muito comedidos em suas revelações, sobretudo quando se trata de futuro. Nem tudo eles têm permissão de revelar aos homens. Primeiro que nem todos os espíritos sabem do futuro, então terá que ser um espírito mais elevado do que o habitual para ter acesso ao futuro. Né? E, naturalmente, que eles são detentores de um bom senso, de um equilíbrio, de uma serenidade, a fim de não ficarem revelando qualquer coisa às pessoas. Kardec faz uma abordagem que eu acho interessante. Por isso, revelação do futuro é uma situação muito excepcional, pontual, com a permissão de Deus, que terá alguma utilidade. Aqui diz, se o homem da montanha vê o que espera o viajor na estrada, se não o diz, é porque o conhecimento do futuro seria nocivo ao homem. Entravaria o seu livre-arbítrio, paralisá-lo-ia no seu trabalho que deve realizar para o seu progresso. Então, se os espíritos ficassem revelando o futuro, como regra, naturalmente nós seríamos tomados de uma paralisia em termos de vai-lhe acontecer isto, vai-lhe acontecer aquilo. Bem, já que vai me acontecer, eu não vou fazer esforço, eu vou me acomodar, vai acontecer mesmo. Só que nós sabemos que à luz da doutrina espírita, aquilo que vai acontecer à frente depende do nosso livre-arbítrio do hoje. Então, por isso que os espíritos também não se arriscam a essas revelações, porque não tem como afirmar, muitas vezes, que determinada situação vai acontecer. Para determinados fatos, eles têm condições de fazer uma afirmação. Para outros tipos de fatos, às vezes é uma espécie de probabilidade. O homem está caminhando por este caminho, é provável que lhe aconteça isso. Mas pelo livre-arbítrio, o homem pode desviar para a direita ou para a esquerda e não ir naquela direção. Então, às vezes está envolvido um grau de probabilidade. Mas para certos fatos, fatos da natureza, por exemplo, os espíritos já têm esta certeza, às vezes uma catástrofe que vai acontecer, algo assim, flagelos destruidores, eles já têm de antemão este conhecimento e em algumas ocasiões, se houver a utilidade, pode revelar. Então vejamos, né? É como se alguém que passou num concurso público após muito estudo, se viesse lá atrás um espírito e ele falasse, olha, você vai passar em determinado concurso público.
E a pessoa fala, bom, já que eu vou passar então, não preciso me esforçar tanto, é uma fatalidade. Veja só como entravaria o progresso. O homem relaxaria e aquilo não aconteceria, porque aquilo que o Espírito previu estava relacionado ao esforço que o homem faria, que, ao receber a revelação, não fez. Então vejamos a grandeza de raciocínio de Allan Kardec ao estabelecer a revelação como uma exceção e explicando por que os espíritos não fariam isso, porque seria mais nocivo aos homens, né? E é interessante assim, outra questão importante que os espíritos falam, né? Mas em que ocasião isso poderá ser útil? Qual o critério que os espíritos se utilizam? Claro que em sendo espíritos elevados, eles são dotados deste bom senso, desse critério, desta avaliação de utilidade, que nos escapam à percepção, porque eles estão desvestidos da matéria, têm, repito, uma visão de mais longo alcance e, sobretudo, com este peso das questões espirituais, morais, e não apenas materiais. Mas quando a revelação se dá, Kardec diz assim, né? Contudo, como o homem deve concorrer para o progresso geral e certos acontecimentos devem resultar de sua cooperação, em certos casos pode ser útil que pressinta esses acontecimentos a fim de lhes preparar o caminho e estar pronto para agir quando chegar o momento. Isso porque, às vezes, Deus permite seja levantada a ponta do véu, mas é sempre com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Hoje nós estamos citando com mais frequência os textos de Kardec porque eles aqui são insubstituíveis algumas assertivas, alguns pensamentos de Allan Kardec. Então, quando o homem vai concorrer com a sua cooperação, e às vezes é útil que ele tenha acesso a essa revelação do futuro. São situações muito excepcionais. Eu me lembro de um caso do nosso querido Divaldo Pereira Franco, escritor, médium, orador espírita, quando ele narra a visão psíquica que ele teve em torno de 1947, 48, não me lembro a data exata, acerca da Mansão do Caminho. Hoje nós vemos a Mansão do Caminho realmente complexa, vasta, com seus inúmeros setores de atendimento e de trabalho, atenderam mais de 3.000 crianças e jovens, famílias, mas Divaldo teve a visão psíquica antes de ela começar a sua existência no plano material. Ele narra que se viu fora do corpo e viu já a Mansão do Caminho e viu ele já mais idoso ali trabalhando com crianças. Então, naturalmente, que aqui era útil, porque ele já iria se preparando para a tarefa do porvir. Divaldo também é um espírito evoluído e equilibrado, saberia lidar com isso, então foi útil esta revelação. Se fosse um espírito que não tivesse essas características elevadas, é bem provável que os espíritos não a revelassem, porque muitos de nós, espíritos ainda inferiores, com inseguranças, com medo, e muitas vezes tendo em nosso planejamento reencarnatório uma obra social, não do porte da Mansão do Caminho, mas às vezes participar, criar uma obra social menor, talvez a revelação incutisse em nós medo, insegurança, desânimo, e aí seria nocivo. Então vejo como os espíritos ponderam a utilidade, enxergando também a evolução daquele que está recebendo a revelação, a maturidade emocional e espiritual daquele que está recebendo a revelação. Daí nós percebemos a seriedade. E essas revelações que acontecem, às vezes envolvem questões de acidentes, mortes, né? Aqui fala, né? A fim de estar pronto para agir quando chegar o momento. Então vejamos que quando acontecem essas revelações de morte, de entes queridos, de afetos, há que se ter cuidado. Temos muitos casos de revelações que aconteceram. A pessoa sonhou que um parente, uma pessoa morreria, a
Passado algum tempo, algumas semanas, morreu. A revelação se deu porque os espíritos tiveram esse critério, acreditaram e avaliaram que aquela pessoa tinha maturidade, havia uma probabilidade de grande maturidade daquela pessoa para lidar com a situação. Não é para evitar a desencarnação do ente querido, mas é que para que na hora que chega ela esteja preparada, mais equilibrada, mais calma naquele momento de dor para os familiares, essa pessoa possa ser a voz um pouco mais da calma, do equilíbrio, embora ele também sofra com a morte do ente querido, mas poderá sofrer com mais equilíbrio e ser aquele capaz de dar um pouco mais de conforto e tomar algumas decisões importantes quando acontece o luto de alguém. Agora, quando falamos de morte, e principalmente da própria desencarnação, naturalmente que os espíritos tomam muito cuidado com isso. Às vezes é mais comum espíritos zombeteiros, brincalhões, fazerem essas revelações, através de sonhos principalmente, durante o desdobramento pelo sono, para incutir medo nas pessoas. Porque certa feita atendi uma pessoa num atendimento fraterno, onde ela falava que estava com muito medo, porque já vinha algum tempo sonhando com a própria morte. Então ela tinha medo de sair de casa, medo de viajar. E aí nós falamos a ela, você acha que o seu anjo da guarda, ou um benfeitor espiritual, traria notícia de morte para você? Olha o jeito que você está. O benfeitor saberia dessa sua situação, que você não teria condições de gerir essa informação. Por que ele faria? Então é muito mais um espírito zombeteiro, querendo te amedrontar, querendo causar embaraços. Então cuidado, então quando é notícia da própria desencarnação, e algumas vezes até de entes queridos, pessoas conhecidas que às vezes não se concretizam, percebemos que pode haver também nessa área a interferência dos espíritos zombeteiros. Há casos em que ocorrem a revelação da própria desencarnação, espíritos mais maduros, o caso de Chico Xavier, que escolheu o dia para morrer, quer maturidade maior do que essa, escolher o dia que o povo brasileiro estivesse feliz. E ele desencarna no dia que o Brasil conquista o título da Copa do Mundo. E também lembramos de Eurípides Barçanufo, que anota no calendário meses antes a data da sua desencarnação, que viria a se dar por gripe espanhola. Então, às vezes, determinadas lembranças acontecem, revelações do futuro acontecem a partir disso, né? E Kardec aqui também traz um ponto importante, que às vezes a revelação não se dá pelo intercâmbio espiritual, mediúnico, de outro espírito. Às vezes o próprio encarnado é um espírito evoluído e durante o desdobramento do corpo, pelo sono, ele próprio tem acesso, tem condições de, por si só, portanto, é uma faculdade anímica, movimentando as próprias potencialidades da alma, de abarcar esse período mais extenso na direção do futuro e saber algo que irá acontecer. E aí Kardec coloca, né? Se é algo que deve ser mantido em segredo, ele perderá a lembrança ao acordar ou conservará apenas uma vaga intuição, bastante para o guiar instintivamente. Às vezes acontece. A pessoa, às vezes vem essas advertências, né, revelando o futuro, para que a gente possa ter mais cuidado no hoje com determinadas questões ou para reforçar um objetivo que assumimos no mundo espiritual, né? Ele cita o caso de às vezes, Cristóvão Colombo, talvez durante o sono, tivesse acesso ao futuro, vendo, projetado psiquicamente aquela situação, ou muitas vezes o espírito tem acesso ao seu planejamento reencarnatório, o que também depende de boa maturidade do espírito, né? Não é todo mundo que consegue sair do corpo e ter acesso, né? Para alguns, às vezes poderia gerar até um desânimo. Às vezes, diz irmão X numa obra, os espíritos se usam desse expediente para dar um choque na pessoa. Às vezes a pessoa está muito letárgica, parada, muito distante do seu planejamento e é mostrado muitas das coisas as quais ela planejou.
a fim de que ela possa, em alguma medida, ao ter acesso a isso no mundo espiritual, desperte. E às vezes a pessoa acorda, não lembra objetivamente do que era, mas ela acorda, espera-se, mais animada para dar conta dos objetivos abraçados antes da reencarnação. Alguns poderão não aproveitar a situação, mas os espíritos vão, didaticamente, promovendo estas possibilidades para que a pessoa desperte e realize, edifique no bem. Algumas, ao ver o planejamento, poderão acordar desanimadas, depressivas. Nossa, o quanto eu estou distante daquilo que eu planejei. Claro que não acorda com esse raciocínio lógico, objetivo, mas acorda com uma sensação de desânimo. Mas naturalmente que não é essa a proposta. E se os espíritos mostraram, é porque havia uma grande possibilidade de ter um resultado bastante positivo, né? Então Kardec vai abordando essas questões, né? E conforme nós dissemos, inclusive na Gênese, capítulo 16, que trata de que o texto está aqui, mas na obra Gênesis ele acresce mais 7 itens, os itens 12 a 18 do capítulo 16, iniciando a terceira parte, as predições, que Kardec queria falar dos tempos futuros, da geração futura, os tempos são chegados e transição. Então, pedagogicamente, deveria começar com esse assunto, porque iria falar de futuro, iria falar de transição planetária, dos espíritos revelando o progresso da Terra, trazendo as características desse período de mudança, de transição. Mas, como diz Kardec, os espíritos superiores raramente ditam ou falam de lugar e data, porque depende do livre-arbítrio humano, né? Então, quando tem muitas mensagens espirituais com locais, com datas, tomarmos cuidado. Sugere ser algo de espíritos brincalhões que querem causar alguma desordem, algum problema, né? Então, Kardec vai falar aqui nesses itens, né? Primeiro ele diz assim: os acontecimentos vulgares da vida privada são mais frequentemente a consequência da maneira de agir de cada um. Os espíritos não iam ficar se prestando a ficar revelando as coisas mínimas. Amanhã vai te acontecer isso, depois de amanhã vai te acontecer aquilo no seu dia a dia, as coisas comuns da vida. Não haveria sentido. Muitas vezes eles vêm para os interesses gerais da humanidade ou algo muito importante para aquela pessoa em que haja, repito, permissão de Deus. Então, fixação de época para os acontecimentos futuros, eles, de fato, evitam. E quando se fala de transição planetária, vimos aí muitas comunicações, data certa, data limite e data X, e sabemos que é um período extenso de transição. Não é de um dia para o outro, de um mês para o outro. É um período longo que se está construindo essa transição planetária, revelada pelos espíritos que trouxeram essas características da grande transição, que nós vamos identificando no hoje, e através de obras complementares, como de Divaldo, que fala muito da transição planetária, nós vamos entender esta faixa de tempo longa, onde está se dando, através da ação dos benfeitores, essa transição, esperando de nós essa cooperação na construção do mundo regenerado do porvir. Então, Kardec finaliza aqui na obra Gênese, eles nos pressentem sobre coisas futuras, pessoais ou gerais, quando isto pode ser útil, na medida da perspicácia da qual são dotados, como fariam conselheiros ou amigos. As suas previsões são, pois, antes advertências. Então, muitas vezes, essas previsões, conforme falamos aqui, de deixar vir o nosso planejamento, algo que está planejado para o futuro, como verdadeiras advertências morais para a nossa vida. Então, é um tema sempre muito interessante. As pessoas nos abordam, nos perguntam, aparecem nos atendimentos fraternos da Casa Espírita, trazendo essa temática. É importante estarmos alicerçados em Allan Kardec. Depois ele vai trazer o tema aqui, né, chamado A Vida de Jesus de Renan, uma obra conhecida, citada por Divaldo em muitas palestras, A Vida de Jesus de Ernest Renan, pensador, teólogo francês, e Kardec vai abordar neste mês e no mês por vindouro, em junho,
essa questão desta obra de Renan, que tem aquela frase extraordinária, né? Jesus é um homem incomparável, né? Que ele diz lá no Collège de France, diante de cientistas e pessoas, de filósofos da época, né? Quebrando aquele mito o mito da Santíssima Trindade, Jesus sendo a encarnação de Deus aqui na Terra, a representação humana de Deus. Então, Jesus é um homem incomparável. Então, é uma afirmação bem interessante de Renan. Mas aqui na Revista Espírita, neste primeiro artigo acerca do livro de Ernest Renan, que estudou hebraico, foi até os locais onde Jesus esteve, e pôde compulsar as cartas, traduzir algumas, e realmente mudou a sua visão acerca da forma como ele entendia Jesus e escreveu esta obra. No mês seguinte, Kardec vai apresentar alguns erros no pensamento de Ernesto Renan, que inclusive aqui no texto atual que estamos vendo, Kardec apenas traz a introdução que ele fez para agradecer a alma de sua irmã, Henriette, e ele faz aqui porque ela veio a desencarnar, e aqui nessa dedicatória ele fala da possibilidade, afirma que ela estaria viva e que poderia vir revelar a ele, ou seja, intuí-lo, envolvê-lo, né? Mesmo com a sua morte. Então Kardec escreve um texto dizendo que Ernesto Renan tinha vagamente esta ideia, este pensamento espiritualista, porque ao fazer esta dedicatória à sua irmã querida, e falando dessa possibilidade dela estar viva, mantendo a sua imortalidade, a sua individualidade após a desencarnação, e a possibilidade de vir até ele para envolvê-lo, para acolhê-lo, para abraçá-lo e para inspirá-lo. Então, isso chamou a atenção de Allan Kardec, porque o autor, então, revelava essa crença ou esse conhecimento espiritualista. Persuadido de que a alma de sua irmã, ou o seu espírito, o que dá no mesmo, estava junto de si, o senhor Renan via e escutava e deveria crer que essa alma fosse algumas coisas. Aí Kardec faz um estudo histórico, filosófico, a respeito desses princípios espíritas, né, da imortalidade, do intercâmbio. Inclusive ele vai fazer aqui a distinção, conforme está em O Livro dos Espíritos, de alma e espírito, né, posto que sinônimos não exprimem exatamente a mesma ideia. Né? A gente sabe que a alma é o estado de nós enquanto estamos encarnados. A alma, então, enquanto nós estamos aqui no corpo, perispírito, né? E o ser pensante, nós somos, portanto, alma. Né? Isso constitui o homem, a alma, o perispírito e o corpo físico. E quando voltamos à erraticidade, sem o corpo físico, a alma e o perispírito são o espírito. São questões conceituais. Na prática, acabamos usando como sinônimos. Não é tão grave assim, mas é importante que saibamos essa distinção. Então, Kardec vem falar a respeito dessa dedicatória de Ernest Renan. Aí o segundo texto, que é aquele importante junto com a teoria da presciência, que realmente demanda mais tempo também, o discurso de Kardec. Os discursos de Kardec são sempre, digamos, um capítulo à parte da Revista Espírita. São em torno de 12 discursos, que aqui está um deles. O discurso proferido por ocasião da abertura do ano social, o 7º ano da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. De forma que esse discurso, assim como outros, e alguns textos são de leitura obrigatória para dirigentes, trabalhadores, aqueles frequentadores estáveis da casa espírita. Esse discurso em particular, Kardec vai falar muito da sociedade parisiense, trazendo para nós diretrizes e, portanto, métodos, valores doutrinários e morais para que possamos
avaliar a casa espírita, avaliar as tarefas da casa espírita. E isto se dá e deve se dar periodicamente, através de diversos mecanismos, as reuniões periódicas, as caixas de sugestões, etc. Né? Então, isto parte, aqui Kardec está trazendo para que a gente possa se autoavaliar enquanto espírita e, ao mesmo tempo, enquanto trabalhadores da casa espírita, dirigentes, avaliar a casa espírita. Nem todos que vão à casa espírita têm esse compromisso. São os frequentadores flutuantes, conforme já vimos um texto de Kardec, de dezembro de 61, Organização do Espiritismo. Esses não criam identidade, não criam identificação com a casa, vão lá mais atrás de resultados milagrosos, atrás do passe, não estão muito preocupados com conteúdo e com transformação moral, e aparecem na casa espírita normalmente quando a dor lhes aperta o calo. Então são frequentadores instáveis, flutuantes. Esse texto aqui vai ser muito útil para aqueles que realmente criaram essa identidade com a casa espírita, com o seu núcleo religioso, né? E ele usa aqui como referência a Sociedade Parisiense, porque ele está fazendo um discurso no 7º ano de funcionamento do primeiro centro espírita do mundo, falando da sua importância, desta marcha crescente, não só do espiritismo, mas por consequência da própria Sociedade Parisiense. Mas a marcha crescente, Kardec faz aqui um primeiro ponto, né? Isso se dá através da prosperidade doutrinária da sociedade, e não através de uma avaliação quantitativa. Muitas vezes temos este erro de avaliar se a casa espírita vai bem ou mal pela quantidade. Você vai numa casa espírita, tem poucos frequentadores, poucas pessoas estudando, mas às vezes aquela casa espírita está atendendo a contento o seu papel. São pessoas dedicadas, sérias, estudam, levam a sério o espiritismo. Às vezes você vai numa casa, 200 pessoas falam, nossa senhora, esta casa está prosperando. Mas às vezes, picuinhas, melindres, práticas estranhas ao espiritismo, às vezes a casa numerosa pode ter ordem e disciplina e cumprir com o seu papel. O que Kardec está dizendo é que a avaliação aqui deve ser mais no campo qualitativo. E ele fala isso da sociedade, através da progressão dos seus estudos, na consideração que conquistou, no ascendente moral que exerce lá fora, no número de adeptos que se ligam aos princípios, ou seja, que praticam, né? Que vivem, que ela professa. Né? Então vejamos só a qualidade dos estudos. Né? Kardec foi avaliando o quanto a sociedade foi aprimorando a qualidade dos seus estudos, que é realmente a casa espírita, dentre as suas facetas, é uma escola de alma. Então tem que ofertar estudos com seriedade, as obras de Kardec, né, as obras complementares sérias, a revista espírita, que nós vemos tão pouco sendo usada nos estudos da casa espírita. Né? Então, Kardec começa falando disso. Né? Kardec vai falar que a preocupação da sociedade parisiense, portanto das casas espíritas, deve ser de preocupar-se com a universalidade dos ensinos, conforme vimos no mês anterior, né? As verdades, as revelações vêm através da universalidade, não por um único médium, por um único espírito. Então, os dirigentes tomar cuidado com ideias novidadeiras que vão surgindo, obras de má qualidade, e vão promovendo a sua divulgação ali dentro da casa espírita, sem ter esta certeza da universalidade dos ensinos. E outro princípio, fora da caridade não há salvação. Então, Kardec diz que esses dois princípios, da universalidade e da caridade, são praticados ali na sociedade parisiense. Né? Então, já vimos alguns predicados que o nosso núcleo religioso deve ter. Ele diz: a sociedade representa os princípios formulados no Livro dos Espíritos. Pode parecer um contrassenso, mas a própria Joana propõe espiritizar, né, o espiritismo. Espiritizar, né? Ela fala do qualificar, né, e do humanizar. Como espiritizar? Porque há casas espíritas que não seguem os princípios básicos da doutrina. Praticam o que nós chamamos o espiritismo à moda da casa. As reuniões mediúnicas são providas de mediunismo, modas também que se criaram em torno da mediunidade,
práticas estranhas, como cristais, reiki, constelação familiar, são técnicas que merecem o nosso respeito e têm os seus efeitos, mas não são práticas de dentro da casa espírita. Há que se ter, ninguém está menosprezando o valor de determinadas técnicas, mas estamos dizendo que não é uma técnica espírita, né? Então Kardec vai apresentando isso, essas características positivas da sociedade, e isso serve para que a gente possa verificar se a nossa casa espírita está bem alinhada. E ele diz que a sociedade serviu de inspiração para muitas sociedades, né? E isso é importante. A sociedade de Paris, mal comparando, representou aquela época em que não havia as federativas de hoje. A Federativa Nacional, as estaduais, que ofertam apoio, suporte doutrinário, material doutrinário, a Casa Espírita pede ajuda, necessita de algum apoio, e as federativas oferecem, porque as federativas nunca impõem, são um órgão auxiliar voluntário. A Sociedade de Paris, Kardec diz que era assim também. Nunca se impôs a nenhuma sociedade, mas por ser a primeira e por ter naturalmente Kardec como seu presidente, e sobretudo pela qualidade doutrinária, ela servia de núcleo de apoio a outros núcleos, para que surgissem outros núcleos, e quando surgiam, este núcleo iniciante, carente de ajuda, a Sociedade de Paris lá estava para aqueles que necessitassem desse suporte. É muito importante isso, né? Às vezes não é impossível. Às vezes a casa espírita que nós frequentamos é a única numa cidade ou numa localidade. E ela pode inspirar o surgimento de outros núcleos na cidade. E quando surgem estes outros centros na cidade, esta casa original, talvez a única ou a de qualidade doutrinária, pode oferecer este apoio. Nós, dirigentes, numa situação dessa, por exemplo, fomentar o surgimento de outras casas, de irmos lá ajudar, dar este material de apoio doutrinário, nos colocarmos na condição de trabalhadores lá também, na escala de Evangelho e Passe, enfim, há diversos meios de ofertar esta ajuda, né? Então, mas em nenhum momento a sociedade diz que, Kardec diz que ela seria insubstituível, até porque Kardec diz que o espiritismo não repousa numa sociedade nem no indivíduo. A de Paris jamais disse fora de mim não há espiritismo. Não, porque o espiritismo veio, é revelação divina através dos espíritos. Então o espiritismo repousa nessa revelação dos espíritos. Então não está numa pessoa, não está num determinado núcleo. Este núcleo pode fechar, a pessoa pode falir moralmente, mas a doutrina espírita permanece intacta. Intacta. É preciso distinguir a pessoa quando falha da religião que ela abraça. A falha não é da religião, é da pessoa que não soube ser fiel aos valores. Há pessoas que às vezes ficam desapontadas com a religião quando algum religioso falha. Nós não devemos, porque há espíritas que falham, com certeza, moralmente, mas nem por isso nós devemos desacreditar o espiritismo, porque o espiritismo não está se repousando, como diz Kardec, numa pessoa, mas é a revelação dos espíritos, né? E aí Kardec cita características que nós podemos avaliar nas nossas casas, no grupo onde estamos: ordem, há que se ter ordem, organização, horário, disciplina, metodologia. Não pode ser uma coisa assim solta, né, sem critério, né? O dirigente, os dirigentes têm que realmente estabelecer um grupo de estudo, por exemplo, uma atividade doutrinária. Há que se ter uma ordem, uma organização, uma diretriz, atitude. Os dirigentes têm que ser proativos, têm que agir e dentro dessa perspectiva de sempre melhorar o trabalho, melhorar a escola, que é a escola da alma, oficina de trabalho, hospital de almas. Então, a casa espírita nessas dimensões tem que estar sempre melhorando e progredindo, né? Então tem que ter atitude, e às vezes atitude até para cortar o que está errado.
Porque às vezes a dirigente não deixa, vai por si só, vai desaparecer, não deixa, vai deixando, e aquele problema, ou aquele grupo perturbado, ou aquelas pessoas desalinhadas com a doutrina, vão dando espaço, elas vão perturbando e desorganizando. Kardec mostra na Revista Espírita esse modelo. Quando surgia algum problema, alguma ideia equivocada que pudesse causar problema, Kardec já ia na tribuna do Espiritismo, na revista, e falava com autoridade moral e doutrinária acerca do tema, para que essa erva daninha não pudesse crescer. Então, atitude, seriedade, né? Fidelidade, conforme nós falamos, né? Kardec, nos boletins da Sociedade Parisiense, que Kardec manteve na revista ali por meados de 59 até 61, foram 20 meses de boletins da sociedade, nós pudemos ver essa seriedade, sentimento de fraternidade, conviver como irmãos de caminhada, perdoar, respeitar, silenciar, saber lidar com as dificuldades pessoais e os melindres que surgem. Tudo isso nós temos que avaliar na casa espírita. E nós, frequentadores, trabalhadores, dirigentes, temos que dar o exemplo, né? Então aqui Kardec vai falando destas características da sociedade parisiense que deve se repercutir, né? Dizendo que ela trabalha pelo progresso da ciência espírita, né? Então ela trabalhava, como nós comparamos com as federativas de hoje, né? Mantendo esta fidelidade doutrinária, indicando obras sérias, né? Temas novos que vão surgindo, o espiritismo não está fechado. Então, a Sociedade de Paris cuidava de assuntos que iam surgindo para servir de parâmetro doutrinário para os demais núcleos, para o movimento espírita, né? Então, é importante isso, né? Kardec diz que as cartas que ele recebia, inclusive do estrangeiro, dando esse testemunho de afeição à sociedade parisiense. Então, muitos núcleos surgiram sob o patrocínio doutrinário e moral da Sociedade de Paris, né? Então, dá conselhos, mas não se impõe a nenhuma, né? Conforme nós falamos, né? Como os papéis das federativas hoje. Assim, cabe aos espíritas sinceros evitar cuidadosamente tudo quando possa dar lugar a uma crítica fundada, e o conseguirão se fecharem seguramente nos preceitos da doutrina. Não é porque uma reunião se intitula Grupo, Círculo, Sociedade Espírita que deve ter a nossa simpatia. Conhece-se a árvore pelo fruto. Então vejamos Kardec, infelizmente hoje, grupos e núcleos que põem o nome espírita, mas você vai lá e entra em práticas totalmente estranhas ao espiritismo como deve ser. A gente fala espiritismo kardecista, é uma redundância, mas diante das práticas alternativas que foram surgindo, às vezes até em determinados contextos a gente fala, né? O espiritismo de Kardec, que construíram, criaram outros tipos de espiritismo equivocado, porque o espiritismo é um só. Mas então Kardec já via alertando a respeito disso. Fala da importância de conservar a memória dos pioneiros da obra regeneradora. Hoje vemos pessoas que estão surgindo, historiadores espíritas, resgatando documentos da época. É muito importante, que a revista também é um registro da história do espiritismo, daqueles primeiros momentos. Mas hoje documentos vão surgindo. Temos, por exemplo, Carlos Seth, né, que tem trazido, resgatado, e outros, resgatado esses documentos com imparcialidade, com seriedade. Por exemplo, as dezenas de médiuns que colaboraram na Sociedade Parisiense. Quantas comunicações a gente não vem estudando aqui na revista que vieram por esses médiuns, pioneiros que estiveram lá com Kardec, né? Porque sozinho Kardec não traria o Consolador prometido. Havia necessidade desse grupo de pessoas, desses pioneiros, né? Que Kardec diz que nós teríamos que conhecer hoje e agradecer. E por fim, um alerta ao próprio espírita, né, que o verdadeiro espírita deve ser bom e benevolente para com os seus semelhantes, isto é, praticar a caridade evangélica na sua mais larga acepção. Por que ele diz isso? Porque o núcleo religioso espírita deve demonstrar a sua influência moralizadora. E como? Já que estamos falando de uma pessoa jurídica, como que isto se dá? Através dos seus dirigentes, através dos seus trabalhadores, dos seus frequentadores estáveis. Então, ali nós vamos percebendo essa influência,
Se há alguns que faliram, sim, por descuido e vigilância, quantos venceram, triunfaram, superaram dificuldades enormes por conta desta influência moralizadora do Espiritismo. Então é um discurso muito bonito de Kardec, vale a pena a sua leitura na íntegra. Depois Kardec vai falar aqui da escola espírita americana. Algumas pessoas constataram a diferença que havia entre o espiritismo do velho continente, da Europa, da França e dos Estados Unidos, né? E aí Kardec fala que os Estados Unidos era o berço da liberdade, foi o berço dos fenômenos, por isso, lá iniciaram-se os fenômenos de forma mais massiva e abundante, iniciando este movimento regenerador, nós já sabemos disso, mas Kardec diz que já sabia que, como a América foi o berço do espiritismo, dos fenômenos, o berço filosófico se daria na França, que era na época o auge dos pensamentos, das escolas científicas, das escolas filosóficas, estava ali na Europa, especialmente na França, né? Então é ali que seria o berço filosófico, né? Como também já havia a previsão, conforme as que já vimos, há uma comunicação que a bandeira do Espiritismo seria transplantada para outro país. Hoje sabemos, pela revelação do Chico, Brasil, coração do mundo, que era o Brasil. Na revista eles não citam o país, mas já havia este planejamento. Então o berço dos fenômenos, Estados Unidos, o berço filosófico, a França, e o berço, digamos assim, religioso, moral e de crescimento da doutrina espírita, da sua expansão aqui no Brasil. Mas Kardec fala da dificuldade que o espírita nos Estados Unidos tinha de aceitar a reencarnação, por conta do enraizado preconceito de cor que havia naquela época, né? Então alguns não aceitavam a possibilidade de reencarnarem em corpos negros, né? Então isso naquela época foi um impeditivo, por isso que alguns espíritas da época dos Estados Unidos não aceitavam ou tinham dificuldade de compreender a reencarnação. Então Kardec vai explicando um pouco dessas diferenças, envolvendo, portanto, fatores local, fatores culturais, né? Mas naturalmente que hoje conhecemos algumas pessoas que moram nos Estados Unidos e que dirigem até parte do movimento espírita de lá, em alguns estados, e naturalmente que isso melhorou muito com o passar do tempo, e hoje existem as particularidades de cada local. Eu nunca estive, né? Já estive, mas nunca visitei assim, um centro espírita na Europa. Aqueles que fazem esse trânsito, esta viagem, como Raul Teixeira, Divaldo, falam dessas características que vão criando cada local com suas especificidades, com preferências de temas mais científicos, mais filosóficos, morais, né? Mas o fato é que hoje, pelo menos, estamos nos esforçando para construir um espiritismo um pouco mais uniforme. E há brasileiros, como locais, que estudam muito e se esforçam por manter este espiritismo realmente pautado em Kardec, nessas localidades e também nos Estados Unidos, né? Kardec até cita que ele recebe de um jornal de São Francisco notícias sobre o espiritismo, dizendo como as coisas lá lentamente iam caminhando. É um texto muito bonito, onde uma pessoa, ela é uma médium, ela é interpelada como que ela poderia acreditar nos seres invisíveis e na pluralidade das existências. E ela responde de uma forma tão bela. E esse texto aqui é praticamente uma síntese do pensamento espírita, né? Então vale a pena essa leitura. Cursos públicos de espiritismo em Lyon e Bordeaux, mas não é o que nós estamos pensando. Kardec fala aqui, são cursos públicos contra o espiritismo, de determinadas autoridades religiosas que punham o nome de cursos públicos de espiritismo, quando na verdade a proposta era de atacá-lo, né? Kardec fala e sempre fez questão de dizer que a liberdade de opinião, a liberdade de consciência é válida. O que não pode é adulterar, né, o pensamento, falsear a ideia, usar de má fé. E aqui, inclusive, nesses cursos públicos, uma das autoridades chega a falar até de
da riqueza de Kardec, né? Kardec mais de uma vez foi acusado de enriquecer-se à custa do espiritismo, mas com muita moralidade soube se defender. Aliás, hoje, pelos documentos que os historiadores identificam, conforme falavam, sabe-se que Kardec, durante o período em que se dedicou à codificação, em torno de 15 anos, ele fez 2 hipotecas, né? Então, alguém que estava nadando em dinheiro não faria 2 hipotecas, né? E que ele vivia muito das rendas dos livros que ele escreveu antes da doutrina espírita, de forma sempre muito modesta, limitada, simples, né? Mas não como alguns de má fé queriam fazer pensar. Então, na verdade, como já vimos, esses ataques acabavam alimentando mais o interesse das pessoas em conhecer o espiritismo. Variedades, voltando àquele tema que já vimos, acho que em 2 ou 3 revistas das manifestações de Poitiers, onde barulhos de fuzis, de tiros, né? E as autoridades policiais tentavam achar quem eram as pessoas e não achavam, fizeram vigílias, colocaram pessoas policiais e nunca se identificaram, embora houvesse o barulho. Ou seja, a dificuldade das pessoas de aceitarem a manifestação dos espíritos através dos barulhos, pancadas, a tipologia, né? Aqui Kardec traz esse assunto de novo à tona, porque fenômenos parecidos surgiram em outra localidade que se assemelhavam à de Poitiers. E então Kardec cita, né, mais uma vez, para nós é natural, né, a influência, a ação dos espíritos em nossas vidas. E em Variedades ele cita também O Tasso e seu Duende, que é um texto que um espírita de São Petersburgo manda, dizendo de uma notícia que ele teve, de uma história de um senhor que os espíritos escondiam as coisas na cadeia, sumiam as coisas, né? E havia uma suspeita de que os espíritos estavam fazendo isso. Possível é, inclusive já conheci uma história real de uma família que eu, inclusive, ajudei na época, por motivos que envolvem lei de causa e efeito, etc., porque os espíritos têm limite em suas ações, mas o fato é que começou a assumir coisas da casa, inclusive financeiras, produzida por espíritos. Cessou depois, mas era de causa espiritual, né? Mas isso é uma exceção, naturalmente, que quando somem as coisas, existem outras causas, etc., mas há casos comprovados de ação dos espíritos. Kardec sugere isso, inclusive, nessa história. Aqui, já encerrando para o fim, instruções de Ciro a seus filhos no momento da morte. Ciro, o grande, o rei da Pérsia, né? Então Kardec, trazendo de um livro, né, de um Ciropédia de Xenofonte, ele acha esse texto de Ciro a seus filhos, demonstrando o quanto ele acreditava na imortalidade da alma. Isso antes de Jesus, né, o reinado de Ciro foi no ano 559 a 530 a.C. E ele diz aos filhos, para mim, meus filhos, jamais me pude convencer que a alma que vive enquanto está num corpo mortal se extinga desde que dele saiu. Porque vejo que é ela que vivifica esse corpo destrutível enquanto os habita. Também jamais me pude persuadir de que ela perca a sua faculdade de raciocinar no momento em que se separa do corpo. É natural crer que a alma, então, mais pura e desprendida da matéria, goze plenamente de sua inteligência. Quando um homem está morto, vence as diversas partes que o compunham, unir-se aos elementos a que pertenciam. Só a alma escapa aos olhares, quer durante sua estada no corpo, quer quando o deixa, né? E aí, sabeis que é durante o sono, imagem da morte, que mais a alma se aproxima da divindade, né? Ora, se estas coisas são como penso, e se a alma sobrevive ao corpo que abandona, fazei em respeito à minha, que vos recomendo, né? Então veja só o pensamento da imortalidade em época recuada, de uma personalidade conhecida como Ciro, o rei da Pérsia, né? E aí Kardec fala, traz a sua nota, né? Como o Espiritismo hoje nos fala, deste corpo material, destrutível, né? E fala que naquela época os deuses eram apenas os espíritos em vários graus de elevação. Os deuses da pátria eram os espíritos protetores da pátria. Os deuses lares o eram da família.
Os deuses ou espíritos superiores não se comunicavam aos homens, né, senão por meio de espíritos subalternos, chamados daemons. Né? Uma nota de Kardec, portanto, esta ideia da imortalidade, do intercâmbio, da reencarnação, sempre presente na história da humanidade. Né? Porque alguns ainda falavam que eram coisas diabólicas, que surgiu com o espiritismo. Então, Kardec, sempre que tinha conhecimento, compartilhava, demonstrando que, por serem leis divinas, leis da natureza, já existiam desde épocas recuadas. Então, é um fato histórico muito relevante. E o último artigo, Notícias Bibliográficas, de 2 livros que traziam o pensamento espírita, né? O primeiro, A Guerra ao Diabo e ao Inferno, a inabilidade do diabo, o diabo convertido. É até um livro bem pitoresco, onde Kardec diz que o autor parte do ponto de vista que o espiritismo é uma concepção diabólica, mas mostra que o diabo errou os cálculos, pois salva as almas perdidas e deixa escaparem as que eram maus. Então é uma crítica espirituosa e alegre daqueles que fazem pensar que o espiritismo era diabólico. É interessante, né? O método da obra. E por fim, Carta aos Ignorantes, Filosofia do Bom Senso, onde o autor reproduz pensamentos da doutrina no formato de versos, né? Poesias. Então, Kardec diz que, sob qualquer forma que se apresente, a doutrina é sempre um índice, né, da vulgarização da ideia e outras sementes espalhadas que frutificam mais ou menos segundo a sua forma. Então, há diversos meios de divulgar a doutrina espírita, hoje muito amplas, né? Inclusive pelos diversos meios de expressões da arte, a poesia, como aqui, a música, o teatro, o cinema, né? Então, Kardec aqui falava já dessa possibilidade do pensamento espírita ser apresentado à humanidade de diversas formas, porque, como diz Emmanuel através de Chico, a maior caridade que nós podemos fazer com a doutrina é, sem dúvida alguma, a sua divulgação. Então, mais uma revista belíssima de Kardec. Como é gostoso ler Kardec, os textos da revista, refletir, quanto isso nos engrandece o pensamento e o coração. Por isso é sempre uma alegria poder compartilhar com vocês a Revista Spirite, do nobre codificador, a quem somos eternamente gratos por esse trabalho extraordinário. Muito obrigado.